pessoal, tudo bem? Para a aula dessa semana, a gente vai discutir um tema que é importante também para a gente, principalmente, traçar paralelos, né? Para quem já está acompanhando as aulas aí do canal, a gente já analisou em história geral, né, o sistema colonial espanhol e agora a gente vai se dedicar a entender um pouco como que foi o sistema colonial inglês. Algumas considerações que a gente precisa ter é que Portugal e Espanha, como a gente viu na aula de expansão marítima, que também tem aí no canal, quem está chegando agora pode procurar as aulas anteriores, a gente viu que Portugal e Espanha saíram como pioneiros nesse processo por vários motivos. Os britânicos saíram um pouco atrasados em relação a Portugal e Espanha. Então, os núcleos coloniais deles aqui na América foram muito mais modestos do que a colonização espanhola e a colonização portuguesa. E a gente vai entender um pouco como que se deu essa montagem do sistema colonial britânico, bem como os motivos que levaram a Inglaterra a investir em um processo colonizatório aqui no nosso continente. Então, primeiro ponto, né? As primeiras incursões até a América por parte dos britânicos começaram no século XVI. A primeira colônia britânica fundada foi a colônia de Virgínia, que recebe esse nome em homenagem à Rainha Elizabeth, que era então rainha da Inglaterra, que era conhecida como a Rainha Virgem porque ela nunca se casou. A ocupação depois começou a vir de forma mais intensa no século XVII. E aí, onde que a gente vai ter os principais núcleos coloniais britânicos? A gente vai ter algumas ilhas na América Central, que a gente chama de Antilhas. Nós vamos ter também núcleos coloniais na atual costa leste dos Estados Unidos, que é onde eu vou focar a aula de hoje, que é o que eu chamei de 13 colônias, e a gente vai ter a ocupação britânica também no atual Canadá. É interessante a gente lembrar também que a Inglaterra teve que dividir esses territórios muitas vezes com a presença de outros grupos, como irlandeses, franceses, suíços, espanhóis, muitos deles, principalmente os primeiros que eu citei, fugindo de perseguições religiosas dentro da Europa. Então vamos entender os motivos, né? O que levou a Inglaterra a investir no processo de colonização aqui na América? O primeiro motivo que eu coloquei aqui para vocês tem a ver com a atuação dos comerciantes em associação ao Estado britânico. A Inglaterra do século XVII está estimulando o desenvolvimento do seu capitalismo. E eles fundaram companhias de comércio, entre elas a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Eu nunca lembro se é ocidentais ou orientais, tá, gente? Então pode ser que eu tenha trocado os nomes aqui. Mas são companhias de comércio que eram criadas com o objetivo de explorar economicamente territórios coloniais. E isso também foi um estímulo porque a Inglaterra ela aprovou um ato ou uma lei que estabelecia que todos os produtos que chegassem na Inglaterra só podiam ser transitados por navios britânicos. E isso vai dar um impulso para a frota marítima inglesa. O segundo motivo pelo qual os ingleses intensificaram o processo de colonização tem a ver com a atuação dos corsários. Para quem não lembra, os corsários eram os piratas, eles recebiam carta branca da rainha da Inglaterra para atuarem saqueando navios vindos da América. E se eles tivessem bases coloniais na América, a atuação dos corsários seria muito mais fácil de acontecer. O terceiro ponto tem a ver com aquela aula que a gente viu de reforma protestante. A gente precisa lembrar que desde o século XVI a Igreja Católica não é mais hegemônica dentro da Europa. Existem agora as igrejas protestantes. E a gente viu que um dos resultados da reforma protestante foi um clima de intolerância religiosa que resultou em perseguições a determinados grupos. Dentro da Inglaterra, os grupos que eram perseguidos eram os chamados calvinistas, que eram conhecidos como puritanos dentro da Inglaterra. E eles estavam sendo perseguidos porque a coroa britânica queria impor de forma compulsória que as pessoas seguissem o anglicanismo, que também é uma igreja que surgiu a partir da reforma protestante, mas que tinha muitas semelhanças ao catolicismo. Então os protestantes perseguidos vêm para a América em busca de uma terra onde eles podiam viver de forma mais livre. É importante a gente mencionar que uma vez aqui na América, os protestantes vão ser também profundamente intolerantes, né? Principalmente com as populações nativas e indígenas e também com outros grupos religiosos que vieram para cá. E por último, a gente está vivendo dentro da Inglaterra do século XVII um processo chamado de cercamentos, em que milhares de camponeses estão sendo expulsos das suas terras.
seja porque essas terras agora estão sendo voltadas para o uso capitalista. Eu explico um pouco melhor o processo de cercamentos na aula de Revolução Industrial. Depois volta lá e dá uma conferida nesse conceito. É importante também mencionar que muitos desses camponeses foram literalmente sequestrados, colocados em navios e trazidos à força para a América. As colônias, principalmente do norte, vão explorar muito a mão de obra servil, uma servidão de contrato, então que esse camponês tinha que trabalhar por um determinado período e depois ele estava livre para viver a sua vida na América. Isso vai acontecer muito lá também. Aqui, o mito fundador, né, das 13 colônias gira em torno do navio Mayflower, que em 1620 chega até a América, cheio de principalmente os puritanos, e os puritanos eles começam a criar uma narrativa de que a América talvez seja a terra prometida para eles. Aquela ideia de uma terra pura, uma terra em que eles chegariam e começariam a sua civilização puritana do zero. Assim como os judeus também vêm de uma tradição de acreditar em ser o povo escolhido por Deus, e aí toda a mitologia em torno de Canaã ou da Terra Prometida, né, da Palestina, a mesma coisa aconteceu com os puritanos na América. Então eles vêm de uma concepção de que, bom, essa terra foi escolhida por Deus para que nós pudéssemos habitar nela. Então eles vêm para a América esperançosos de criar uma espécie de paraíso, uma vez que eles partem do princípio de que eles são o povo prometido. Eu vou voltar a falar desse mito religioso dos Estados Unidos quando a gente for falar da expansão deles no século XIX. Eu vou falar um pouco sobre um conceito que era o Destino Manifesto. Mas isso vai ser para aulas mais daqui para frente. E o primeiro contato, né, assim como a gente tem no caso do Brasil, né, em que autores, pintores tentaram recriar o momento do contato do português com o indígena, passando muitas vezes por uma visão de romantização, né, desse primeiro contato, a mesma coisa vai acontecer no caso britânico. Vocês sabem de assistir filmes americanos que o feriado do Dia de Ação de Graças, o Thanksgiving, ele é comemorado remetendo a esse evento da colonização em que puritanos e nativos americanos fizeram um grande jantar onde os indígenas ensinaram para os puritanos como cultivar a terra. Mas a gente sabe que isso faz parte de uma visão romantizada, né? Porque assim como aconteceu na colonização ibérica, a dizimação e o extermínio dos nativos indígenas da América do Norte aconteceu da mesma maneira. E aí a Inglaterra formou o que a gente chama do seu núcleo colonial, que era composto, pessoal, por 13 colônias. E elas eram divididas em colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul. Ao contrário do que aconteceu no caso espanhol, em que a Espanha criou um governo, né, que administrava territórios aqui na América, a administração territorial britânica vai ser um pouco diferente da ibérica. Então, atenção para questões de prova que gostam de comparar os dois modelos colonizatórios, de colonização. Então, a gente vai agora destrinchar cada uma dessas características. As colônias do norte, pessoal, elas eram compostas de maioria puritana e elas tinham um clima frio. Então, era um clima que se aproximava muito da Inglaterra. Até por isso, muitos dos colonos, né, muitos dos ingleses que vêm para a América vão ficar nas colônias do norte porque ali tinha uma sensação de uma certa familiaridade com o clima, enfim, com os aspectos territoriais que existiam nesse lugar. A presença de manufaturas, ou seja, a presença de pequenos modelos de produção, sapatos, navios, bebidas alcoólicas, essas manufaturas vão ser abertas nas colônias do norte. Só comparando, né, Portugal e Espanha não permitiam a abertura de manufaturas nos seus territórios coloniais. No caso das colônias do norte, a Inglaterra não se importava tanto com isso. A agricultura era mais modesta, ela era praticada em pequenas propriedades, era policultura, então vários gêneros agrícolas, e o objetivo era que a população mesmo das colônias é que consumisse esses produtos. Então não era um tipo de produção voltado para o mercado externo, voltado para a exportação. A mão de obra que predominava era a mão de obra livre e assalariada. Esses dois elementos que estão em negrito no slide, pessoal, é algo que vocês têm que se atentar. Por quê? No caso das colônias do norte, e apenas do norte, a Inglaterra permitia que os próprios colonos escolhessem os seus governantes.
E as colônias do norte, a Inglaterra não impunha o que a gente viu nas últimas aulas, que era o exclusivo colonial, aquela relação de exclusividade entre colônia e metrópole. Então, as colônias do norte contavam com uma relação com a Inglaterra que foi chamada de negligência salutar. Esse termo, pessoal, significa que a Inglaterra ela não controlava de forma muito intensa as colônias do norte. Isso permitia que as colônias do norte praticassem atividades como, por exemplo, o comércio triangular. No mapa aqui dá para a gente ver o seguinte: as Antilhas era o principal reduto das maiores plantations da América. Das plantations, as colônias do norte compravam o melaço e o açúcar. Nas colônias do norte, esses produtos eram transformados principalmente em bebida alcoólica, o rum, por exemplo. E vocês nessa altura já sabem que bebidas alcoólicas, armas e tecidos eram moedas de troca por pessoas em condição de escravidão no continente africano. Então, os navios das colônias do norte saíam abarrotados desses produtos, chegavam no continente africano, esses produtos eram trocados por escravizados e minérios como o ouro. Esses navios voltavam para as Antilhas, esses escravizados eram vendidos pelas colônias do norte para as colônias do sul. Então vocês devem estar pensando, mas você acabou de falar que as colônias do norte não usavam mão de obra escravizada. De fato, eles não exploravam a mão de obra escravizada em si, mas eles ganharam muito dinheiro comercializando pessoas. Isso é algo que eu vou falar no finalzinho dessa aula, até para a gente desconstruir esse mito de que no norte não existia escravidão, logo o racismo no norte não existia da mesma maneira que nas colônias do sul. A gente vai ver isso daqui a pouco. Então, atenção no comércio triangular, que é essa relação de liberdade que a Inglaterra permitia às colônias do norte. Vou passar rapidamente pelas colônias de centro, porque culturalmente e até territorialmente falando, elas eram muito semelhantes às do norte. A diferença é que nas colônias do centro a gente tinha uma diversidade religiosa e de imigrantes um pouco maior. Então existia a presença de irlandeses, escoceses, franceses, suíços, que também fugiam de perseguições religiosas dentro da Europa. E aí a gente chega num outro caso para a gente analisar, que são as colônias do sul. As colônias do sul, pessoal, e aí vocês não precisam decorar isso, tá? Mas as colônias do sul eram compostas principalmente da Geórgia, da Carolina do Sul, da Carolina do Norte. Essas colônias, e a Virgínia também ficava ali como colônia do centro, mas se identificava muito com as colônias do sul. Tinha uma presença muito ampla de católicos, anglicanos e batistas, e no sul é que a gente vai ter uma colonização baseada na presença dos chamados plantations, que eram os latifúndios, onde se praticava a monocultura, então era onde era cultivado principalmente o algodão, o tabaco e o açúcar, e a mão de obra era escravizada africana. Então, no caso da colonização da América do Norte, uma diferença que a gente tem, por exemplo, do uso da mão de obra escravizada que aconteceu no Brasil, é que no Brasil a escravidão foi generalizada. Ela foi explorada em todas as regiões do território brasileiro. No caso dos Estados Unidos, não, ela ficou mais localizada no sul. A produção das colônias do sul era voltada para o mercado externo, ou seja, quem absorvia os produtos que o sul produzia era principalmente a Inglaterra, sobretudo o algodão, que era a matéria-prima básica para o desenvolvimento da indústria têxtil britânica. Os governantes eram definidos pela Inglaterra, porque no sul não existia negligência salutar, pessoal. No sul a Inglaterra controlava de forma mais intensa, porque as colônias do sul eram muito lucrativas para os britânicos e eles não queriam conceder liberdade econômica nem liberdade política para esses núcleos. E, como a gente bem sabe por experiência do Brasil, as colônias do sul viveram um cenário de intensa desigualdade social. Até hoje, né, se a gente pegar os índices de desenvolvimento humano dos estados sulistas dos Estados Unidos, a gente vai ver que esses estados têm um desenvolvimento, um IDH menor do que os estados do norte. Só que a gente tem que tomar um cuidado, porque essa análise pode nos trazer uma armadilha. Quando eu dou essa aula para os meus alunos, eu sempre discuto muito com eles sobre como que a escravidão nos Estados Unidos, primeiro ponto, né, pessoal, não existe escravidão branda, não existe escravidão leve. Escravidão é condenável em todos os seus aspectos, em todos os seus períodos históricos. E a gente muitas vezes é levado a crer
que nos Estados Unidos, porque a escravidão ficou mais confinada nas colônias do Sul, a gente pensa, então o Norte era de boa, no Norte não tinha racismo, no Norte não tinha qualquer tipo de participação nesse comércio tão perverso. Na verdade, tinha, e muito. Por quê? Embora ela fosse amplamente utilizada nas colônias do Sul, as colônias do Norte se beneficiaram muito com o uso da mão de obra escrava. Como? Primeiro, porque como vocês viram no comércio triangular, muitas das matérias-primas eram consumidas ou das Antilhas ou das colônias do Sul. Isso significa que os produtos que as colônias do Norte compravam do Sul foram produtos produzidos com mão de obra escravizada. Então, se você consome produtos produzidos de mão de obra escravizada, você está se beneficiando desse tipo de mão de obra. Um outro ponto também é que as colônias do Norte eram responsáveis por fazer as viagens que traziam as pessoas em condição de escravidão para a América. Então, o Norte, ele lucrava com o tráfico. Ele podia não lucrar com o uso da mão de obra escravizada em si, mas o tráfico trazia muito dinheiro para eles. E no século XIX, já avançando um pouco mais, né, num período que a gente vai estudar também, aí num contexto pós-colonial, quando as 13 colônias não são mais colônias britânicas e agora são os Estados Unidos, a escravidão persistiu. E os estados do norte, que não faziam uso de mão de obra escravizada, lucravam com, como por exemplo, a New York Life Insurance Company, que é uma companhia de seguros que existe até hoje nos Estados Unidos. Eles forneciam apólices de seguro para garantir que os donos de escravizados não tivessem prejuízos. Um exemplo, do mesmo jeito que a gente faz hoje seguro do nosso automóvel, e aí em caso de uma batida, o seguro arca, né, com os custos da manutenção do meu veículo, no século XIX as companhias ofereciam apólices de seguro para navios negreiros, ou seja, se eu fosse um dono de escravos e eu acabei de comprar uma carga, né, leiam-se pessoas, que estão vindo do continente africano para a América, e vamos supor que esse navio ele naufrague, eu vou ser indenizada por essa companhia de seguro. Sim, gente, é perverso, é absurdo, é um tempo em que pessoas eram colocadas como uma condição, né, de objetos, escravizados eram oferecidos aos bancos como garantia de pagamento de empréstimos. Então a gente está falando de um cenário muito perverso da história norte-americana, que nesse sentido se assemelha muito com a história do Brasil. E falar um pouco sobre o extermínio indígena, né? Assim como os indígenas brasileiros, no caso da América do Norte, eles vão sofrer um apagamento histórico muito grande. O contato também vai ser muito violento. Muitas comunidades indígenas sofrem, né, com o avanço, com o ataque do colonizador. Muitos deles se refugiam para o interior dos Estados Unidos, mais precisamente para o oeste, mas no século XIX elas vão ser alvo também, de novo, da atuação do homem branco, da atuação dos colonizadores. E aí eu deixo uma dica que, ao mesmo tempo, né, eu tenho uma memória afetiva de muito carinho com esse filme. As crianças aí da geração de 1980, 90, possivelmente cresceram assistindo os clássicos da Disney. Mas a gente tem no filme de Pocahontas o ápice dessa romantização do contato entre os indígenas e os colonizadores, né? Inclusive, a história da Pocahontas é baseada numa narrativa real. Depois procurem aí no Google para vocês saberem a verdadeira história da Pocahontas. E que a gente sabe que de romântico não tem nada, né? A Disney tentou fazer aí um filme em que tentasse incluir uma visão positiva do contato do indígena com o colonizador, mas a gente sabe que na realidade esse contato foi marcado pelo extermínio, pelo genocídio, e até hoje as populações nativas norte-americanas lutam para ter as suas terras reconhecidas pelo Estado. Algo muito semelhante com o que a gente vê no Brasil. Pessoal, é isso. Dicas aqui para saber mais no final dos slides. A nossa aula continua nos comentários. Qualquer dúvida, qualquer questionamento que vocês tiverem, pode deixar aí que eu respondo na medida do possível. Um beijo para vocês e bons estudos.